Bora, mulherada, então, aprender a mexer naquele site de simulação de investimentos que eu ia apresentar para vocês no dia da aula ontem, mas por probleminhas técnicos eu não consegui compartilhar a tela, mas vamos então fazer hoje. Vamos lá, compartilhar a tela, que agora eu reconfigurei aqui tudo. Vamos entrar no site. Eu já deixo esse site aqui fixado no meu computador, porque toda hora eu entro. E o site é o Clube dos Poupadores. Gente, agora que vocês estão iniciando essa mentalidade de prosperidade, essa mentalidade de construção da riqueza, vocês entenderam que sozinho, se a gente realizar uma boa gestão financeira, a gente vai fazer o consultório lucrar, a gente vai fazer dinheiro sobrar e a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos e os nossos planejamentos de curto, médio e longo prazo. Porém, eu mostrei para vocês que talvez seja difícil ou mais demorado a gente conseguir acumular o nosso patrimônio financeiro sem a gente lançar a mão de uma ajudinha aí dos juros compostos. Nós entramos no mundo das finanças, não somente da gestão financeira, mas ontem eu quis mostrar para vocês o propósito que nós, mulheres dentistas, temos a partir do momento que a gente vira essa chavinha da nossa cabeça, né, da nossa mentalidade, começa a sair um pouco do mocho para a gente realmente potencializar os nossos resultados. Relembrando, para a gente construir a nossa riqueza, a gente precisa, primeiro, mudar a nossa mentalidade. Então, a gente precisa absorver novos conteúdos que eles estão fora da odontologia, né? Transbordam a odontologia. Se a gente quer ganhar dinheiro, se a gente quer traçar um plano para enriquecer, o que que a gente precisa? Entender sobre dinheiro, entender sobre finanças e não ficar trabalhando mais ou fazendo especializações dentro da nossa área técnica, tá? Se você quer realmente enriquecer, você precisa saber lidar com o dinheiro que você ganha todos os dias. Então, a primeira coisa que a gente precisa é trabalhar com excelência e trabalhar bastante nesse período de vida que a gente tem de atividade, né? Onde nós estamos ativos, onde a gente consegue trabalhar bastante. Porque lá na frente a tendência é a gente ir diminuindo o nosso ritmo até a gente se aposentar. Então é nesse momento, desde quando a gente se forma, que a gente pega o nosso CRO e vamos para a luta, onde a gente abre o nosso consultório e começa a movimentá-lo como uma empresa que gera renda para a gente construir a nossa vida. Então, a gente tem esse período para a gente trabalhar bastante com excelência. Legal quem começa logo no início, mas muitas que estão aqui já têm alguns anos aí na profissão como eu, né? Eu fui despertar há 2 anos atrás e eu acredito que eu consigo ficar inativa por mais uns 20 anos. Então, eu tenho 20 anos para correr atrás de construir a minha riqueza, ou seja, qualidade de vida no hoje e pensar no nosso eu lá no futuro, na nossa aposentadoria. Porque ninguém quer chegar lá na frente, diminuir o padrão de vida de forma brusca, ou mesmo depender dos filhos, né? Depender financeiramente dos filhos, ninguém quer isso, porque o INSS, ele vai nos dar uma aposentadoria que não é suficiente para a nossa vida, né, para ter uma vida de tranquilidade, uma vida que a gente vai conseguir pagar o nosso plano de saúde, que a gente vai conseguir viajar, né, curtir a vida, porque a gente trabalha tanto com dedicação, trabalha com tanta responsabilidade, é merecido que a gente chegue no final aí dessa nossa jornada de trabalho, que a gente consiga colher os frutos. E isso vai depender de você trabalhando hoje lá no Mocho, mas também planejando o seu hoje e o amanhã. E os investimentos, como eu falei para vocês, é uma forma que nós temos de multiplicar o nosso patrimônio
sem que a gente precise trabalhar mais. Você vai trabalhar para você gerar dinheiro e vai investir para que o dinheiro trabalhe por você. Então, na simulação que a gente vai fazer agora, aqui dentro do Clube dos Poupadores, a gente tem várias calculadoras para simular tanto sonhos de médio prazo, de curto prazo, por exemplo. Você quer fazer uma viagem, por exemplo, para Disney, né? Que eu falei, comentei com vocês ontem. Que você sabe que você precisa tanto de dinheiro para você viajar, pagar aí o seu translado até lá, fazer as compras, ir para os parques, então vai uma grana. Então você vai trabalhar para juntar esse dinheiro, só que você vai e investe em alguma renda que você tenha uma facilidade de retirar, né? Porque você vai fazer esse planejamento em 6, um ano e meio. Então você quer que ao longo desse um ano e meio seu dinheiro tenha uma rentabilidade e que você possa tirar ele sem perdas, ok? Então isso é e aí essa rentabilidade vai ajudar a crescer esse dinheiro sem que você trabalhe para você conseguir fazer esse total sozinha. A mesma coisa, ontem a gente fez uma atividade que a gente chama da regra dos 4%, que é para a gente entender, para a gente visualizar, para a gente achar o número certo, o valor do patrimônio que a gente precisa ter para que esse patrimônio gere, através de rentabilidade, um salário que venha para a gente como uma renda passiva lá na frente. E para isso, como vocês foram ensinadas durante a aula, a gente precisa do quê? Para a gente acumular esse dinheiro, a gente vai precisar de alguns fatores. Do dinheiro que a gente consegue poupar da nossa vida pessoal e na vida do consultório, porque a gente vai precisar fazer aportes mensais em algumas categorias de investimentos. A gente vai precisar de um investimento ou de uma carteira de investimentos que te dê rentabilidade, uma rentabilidade que esteja acima da inflação, porque a longo prazo a gente vai perdendo o poder de compra. Então, por exemplo, se você prevê um salário hoje de R$ 6.000, daqui 10, 15, 20 anos, esses R$ 10.000 não têm o mesmo poder de compra por conta da inflação. Assim como a gente ganhando R$ 10.000 hoje, e a gente pensando nesse valor lá atrás, o poder de compra era muito maior. Então, a gente precisa considerar investimentos que deem rentabilidade, uma rentabilidade ainda acima da inflação. Então, essa regra dos 4%, a gente está com uma rentabilidade razoável, de não muito risco, de investimentos que não tem muito risco. Então, tem investimentos que pagam muito mais, só que o risco é maior e a gente está iniciando nesse mundo agora. Esse site, Clube dos Poupadores, além dessas calculadoras, vocês vão ver que vocês vão ter mais orientações desse mundo financeiro. Então, aproveitem, gente. Comecem, por mais que seja no início um assunto um pouco difícil da gente entender, a hora que você começar a mergulhar um pouquinho mais, vocês vão ver que, na verdade, esse assunto é até gostoso, porque é um assunto que vai te trazer ferramentas, né, para você, no dia a dia, ter melhores resultados financeiros. Então, vamos lá. Então, Clube dos Poupadores, aquele exercício que a gente fez, ele está dentro desses simuladores de investimento. Vocês vão baixando aqui, leiam tudo que o site fala em cada simulador, tá? Para vocês solidificarem. Ele é o simulador da regra dos 4%. Ontem eu destrinchei como a gente faz o cálculo, mas aqui vocês já têm a calculadora que fará por vocês. Então ela é super simples. Ó, a regra dos 4% ajuda você a descobrir quanto precisa acumular, aquele montante, para conseguir se aposentar ganhando determinada renda mensal, um salário que você vai definir, tá bom? Então,
Você chegou, ontem a gente fez um cálculo para a gente ganhar um salário de 6 mil reais passivamente. Ou seja, o acúmulo do patrimônio em 1.800.000 vai gerar todos os meses um valor de 6 mil reais, onde você vai tirar 6 mil reais e vai continuar com aquele valor de 1.800.000 sem mexer, tá? Então, aqui vou mostrar para vocês, então, colocando ó, um salário de 6 mil reais a uma rentabilidade conservadora de 4% mais, considerando o índice da inflação, então, mas eu quero uma rentabilidade de 4%, uma rentabilidade que o dinheiro venha para mim. Então, ele já calculou aqui 1.800.000. Pronto, a gente chegou no valor que você precisa ao longo dessa sua jornada até o final da odontologia, quando você se aposentar, que você tenha 1.800.000. Só que vocês até arregalaram os olhos, meu Deus do céu, como que eu vou acumular 1.800.000? Como eu falei, a gente indo sozinho é mais difícil, é mais demorado e às vezes não é até possível de a gente chegar. Porque se você fosse sozinha, você teria que juntar 300 vezes de 6 mil reais. Pensando se, por exemplo, você vai se aposentar daqui 25 anos. 25 anos, ele equivale a 25 vezes 12, dão 300 meses de aportes de 6 mil reais. Mas não é isso que vocês vão fazer. À medida que vocês forem estudando sobre investimentos, conhecendo juros compostos, conhecendo que cada investimento tem a sua rentabilidade, o que a gente vai fazer? Ó, simulador. Vocês vêm para os juros compostos. Então, aqui ele mostra. Você já tem algum valor aí guardado? Vamos considerar que a gente não tem nada guardado e que a gente vai começar a organizar o consultório e a vida pessoal para sobrar um pouquinho de dinheiro. Olha só, meninas, como os juros compostos trabalham para a gente. No momento, por exemplo, só está sobrando para esse fim, né, que é o investimento, 500 reais por mês. Então, se vocês investirem 500 reais por mês a uma taxa de juros mensal de 0,8% ao mês, 0,8%, isso significa mais ou menos 10% ao ano de rentabilidade, que numa renda fixa a gente consegue chegar em 10%, às vezes 12%, dependendo que tipo de renda, de investimento de renda fixa você tem. E aí lembra que a gente queria uma rentabilidade mesmo real de 4%. Nessa taxa aqui já está considerando tanto a nossa rentabilidade quanto a inflação, tá? Então, isso eu aprendi. Eu aprendi a mexer nesse simulador através de uma educadora financeira e para a gente ter um posicionamento mais conservador, entendendo que o Brasil ele passa por várias, né? É uma montanha russa nessa parte financeira, de aumento de juros, diminuição de juros, enfim, aumento de inflação. Então, para a gente ser mais conservador e tentar fazer uma previsão, uma simulação de longo prazo, vamos deixar em 0,8. Mas, por exemplo, se vocês começarem a diversificar a carteira de vocês, conseguirem uma rentabilidade maior, o ganho de vocês vai ser maior. Mas para esse caso, 0,8% ao mês, tá? Ou 10% ao ano. Num período de 25 anos, olha aqui, vocês vão ter investido 150 mil reais. O total de ganho em juros, ó, o nosso amigo, o nosso melhor funcionário do consultório de hoje para frente vão ser os juros compostos, porque ele vai estar lá trabalhando duro para multiplicar o nosso dinheiro, a gente não vai precisar pagar para ele um salário, nem fundo de garantia, ele vai estar lá, ó, trabalhando um monte. Então, olha o ganho em juros que vocês têm numa rentabilidade mais conservadora. 400, quase 470 mil
pela multiplicação desses juros compostos. E no total, a gente vai ter, ao final de 25 anos, o valor de R$ 619.900. Então, aqui vocês, nesse simulador de juros compostos, vocês conseguem ver o total que a gente acumula, o total que a gente investiu realmente e o que a gente ganhou em juros. Mas tem um outro simulador, que é o simulador da independência financeira, que a gente consegue ter uma visão melhor de quanto que a gente vai aportar, o tempo que a gente vai precisar de investimento. E aí ele vai falar que ao final desse período você vai conseguir retirar de renda passiva tantos reais. Vamos lá? Então, pensando-se aí nos R$ 500. Ó, você já tem algo para investir? Vamos considerar não. Pretende investir por mais quantos anos? Vamos lá, 25 anos. Vamos pôr R$ 500 por mês. Há uma rentabilidade anual de 10% ao ano e ele mesmo vai e faz essa rentabilidade mensal de 0,8, tá? No final, a gente vai ter um patrimônio acumulado de R$ 616.662,45. Lembrando que a maior parte desse valor, quem trabalhou duro foi os juros compostos. Aí ele fala assim: você pretende viver de renda por quantos anos? Vamos colocar, ele já deixou uma média aí de 30 anos, pensando-se que esse dinheiro que você acumulou de 600 e poucos mil vai continuar tendo um rendimento numa taxa de 0,8% ao mês. Então ele fala, você vai poder sacar R$ 5.230,28 por 360 meses ou R$ 4.933,30 para sempre. O que significa? Que todo mês você vai tirar R$ 4.933,30 e vai continuar com aquele montante de 616 mil lá. Se você tirar um valor a mais que 4.933, como ele colocou aqui, ó, 5 mil, você vai conseguir fazendo retiradas partes de rentabilidade e partes do patrimônio que você acumulou, até você zerar tudo isso em 360 meses. Tá certo? E aqui vocês podem ir brincando, gente. Vocês podem ir alucinando os valores. Lembrando que aqui esse valor de 5.230 lá na frente, ele vai ter uma perda por conta do nosso poder de compra da inflação. Então, assim, isso daqui é um início de mudança de mentalidade que vocês estão tendo acesso e agora é estudar. Ou então, todo esse tipo de investimento, seja na parte de renda fixa que a gente pode fazer, por exemplo, nos nossos bancos, com o nosso gerente, ou mesmo até pelo aplicativo, vocês conseguem fazer facilmente. Tem a parte também das ações, de fundos imobiliários, de tesouro direto, quando a gente empresta, tesouro direto, tesouro selic, quando a gente empresta o dinheiro, ou então a gente compra uma pequena porcentagem de uma empresa, isso a gente faz através da corretora, tá? De investimentos, porque é ela que vai linkar nós, a pessoa física, a bolsa de valores, que é onde a gente faz aí a compra, é como se fosse um shopping para você escolher várias ações, vários fundos, onde você quer escolher investir o seu dinheiro. É a nossa bolsa de valores. Só que a gente precisa ter acesso a ela através dos corretores, de empresas de corretagem, que tem várias, e a gente precisa seguir alguns fatores para fazer a escolha certa, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi aí a nosso conteúdo extra, porque eu não consegui colocar para vocês ontem. Lembrando vocês que nessa atividade que a gente fez, deixa eu tirar do compartilhamento. Essa atividade que a gente fez aqui, das bolinhas, lembrando que cada vez que vocês conseguirem chegar ao valor do salário que vocês desejam, vocês pintam, e quando vocês chegarem na bolinha vermelha, significa que 300 salários que vocês desejam
vai ser gerado, então, um salário passivamente. E espero que vocês tenham ajuda aí dos investimentos, dos juros compostos, para fazer com que esse caminho seja mais rápido, certo? Qualquer dúvida, gente, é só mandar aí mensagem pelo WhatsApp, que a gente divide, a gente troca figurinhas. Parabéns a todas que estão aqui presentes. Vamos crescer essa comunidade aí para que todas nós possamos chegar na nossa prosperidade financeira com o nosso trabalho. A odontologia vale a pena, mas a gente precisa somar a inteligência financeira, a gestão financeira e a gestão de todos os processos do consultório. Até mais!